Isaías, capítulo 45, de 14 a 25. Vocês se lembram então, irmãos, a gente faz esse exercício aqui de memória, né? Trazer à memória o que nós já vimos algumas semanas atrás, que o capítulo 45, ele inicia apresentando, ou Deus apresentando Ciro, aquele que viria pela vontade de Deus do norte, descendo e conquistando os povos, as nações, até chegar na Babilônia, e destruiria a Babilônia, tomaria cativa a Babilônia, e depois libertaria o povo judeu, o povo de Deus, para que ele voltasse a Jerusalém. Então Deus, obviamente Isaías falou disso, quando ele falou e profetizou essas coisas, isso não tinha acontecido ainda, nem o cativeiro tinha acontecido. Isso aqui a gente não pode perder de vista, tá? Tudo que Deus está falando desse livro ainda vai acontecer. E de fato aconteceu. Mas os judeus que estavam ouvindo o profeta Isaías tinham que crer naquilo. Que aquilo aconteceria como o profeta estava falando. Certo? E o desafio que Deus faz a nós, por assim dizer, é a mesma coisa. É crer que Ele vai cuidar da nossa vida. Que Ele vai cuidar de todas as coisas. Que Ele dirige todas as coisas. Embora nós não vejamos isso ainda. Mas nós precisamos crer da mesma forma que os judeus precisavam crer naquele momento em que Isaías estava dizendo que ainda iria acontecer. Ok? Então Ciro ainda surgiria na história, no palco da história mundial, e ele seria o meio pelo qual Deus libertaria a Jerusalém. Lembra que Deus está tratando de dois problemas, né, que ele tem que resolver. Ele já falou. Quem se lembra? Muito bem, esse é o problema mais sério. E o outro é perfeito, o cativeiro, a questão do cativeiro babilônico, a questão geográfica de Jerusalém, né? Os judeus estão longe da sua terra prometida, da terra que Deus deu. Então Deus tem que resolver primeiro essa questão. E ele vai resolver isso através de Ciro. E a segunda questão, que é o pecado de Israel, que o levou ao cativeiro, Deus vai resolver por meio de outro servo, que não é Ciro. Mas ele levantaria futuramente um outro servo dele, um maior que Ciro, que resolveria o problema do pecado. E a gente sabe quem que é esse servo, né? O servo de Yahvé. Que daqui a pouco ele vai começar a falar desse outro servo. Agora ele está falando de Ciro. Ele começa o capítulo 45 falando de Ciro. E nós vamos ver que nessa leitura agora que nós faremos, do versículo 14 a 25, surge um outro problema, que Deus, através da sua palavra, vai resolver, dando conforto e esperança aos judeus que iriam para o cativeiro. Olha só então o versículo 14. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti, se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse a descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado,
Da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Irmãos, nós já oramos, pedimos a Deus que nos abençoe, o presbítero Ivanildo orou, o Senhor, para que nos abençoe, então nós passamos então ao estudo. E nós começamos aqui lembrando o grande tema do qual Isaías trata desde o capítulo 44, nós já estamos no capítulo 45, e ele irá com esse tema até o 48, 22. E esse tema qual que é? A grande libertação. E esse tema faz menção à libertação também histórica que Deus promoveria através de Ciro, retirando os judeus da Babilônia e levando-os a Jerusalém novamente. Ok? Então, está falando de uma grande libertação que Deus opera. Né? É Deus que liberta, é Deus que salva. Não só geograficamente, mas espiritualmente também, como nós veremos lá com outro servo, do qual Isaías ainda falará. A introdução ao nosso texto de hoje. A pergunta: será que os planos primeiros de Deus para com Israel foram deixados para trás? Será que Israel foi abandonado, os judeus foram abandonados, o povo de Deus foi deixado para trás? Essa era uma dúvida que poderia surgir no coração dos ouvintes de Isaías, dos judeus que estavam ouvindo a mensagem de Isaías. E por que poderia surgir essa dúvida? Por causa da aparição de Ciro e de seu papel no comando dos povos, as promessas de Deus a Davi e a sua casa poderiam ser questionadas. Vamos lá, o que está acontecendo aqui? Isaías acabou de dizer para o povo que Ciro vai vir como um libertador. Que quando o povo estivesse na Babilônia, Deus enviaria um gentio para libertá-los. Para estar agora sobre eles. Porque Ciro, ao libertar os judeus da Babilônia, estaria no comando dos judeus. Aí a pergunta do judeu, quando estava ouvindo Isaías, poderia ser a seguinte: ué, então Deus mudou tudo o que ele planejou? Nós não estaríamos debaixo do trono de Davi? Não haveria de vir um filho de Davi para reinar sobre nós? Como é que isso pode acontecer tendo um gentio agora sobre nós? Mais um gentio, no caso esse Ciro. Será que Deus se esqueceu da gente? Será que ele tem outro plano? Ele mudou os planos dele? Israel não é mais importante? Jerusalém não é mais importante? A casa de Davi não vale mais nada? Será que Deus é assim, Rebeca? Ele faz uma promessa para nós na Bíblia, mas depois ele muda? Depois ele muda de plano? Depois ele vê que o plano dele não era tão bom? E ele muda as coisas? É Deus assim? Eles estavam pensando isso. Estavam pensando que Deus tinha mudado. Que as promessas dele com relação a Davi haviam caído. Para precisar de um comandante, de um imperador gentio, para poder livrá-los. Está dando para entender a questão aqui? A dúvida que poderia surgir? Vamos lá. O texto de Isaías que nós lemos responde a essa questão de maneira a deixar claro que nada no plano divino mudou. Israel é importante. E Deus vai cumprir as promessas a Israel. Deus jamais esquecerá de seu povo. Olha só o versículo 25 aí, só para a gente adiantar. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Então Israel está ainda nos planos de Deus. Deus ainda tem um propósito para o povo dele, Débora. E Deus vai cumprir. Deus não se esquece. Deus não muda. Ele não se arrepende. Ok? Ele fará o que ele prometeu. E ele fará ainda muito mais. O povo de Deus é de importância central nos seus planos. O povo de Deus tem importância central nos planos de Deus. O que o texto vai falar para a gente, esse texto que a gente leu, Jessé? Que não só Israel não será esquecido, mas será a Israel acrescentado os gentios. Os gentios serão salvos e virão a Israel. Então Deus não só vai honrar as promessas que fez a Israel, a casa de Davi, como vai acrescentar à casa de Davi os povos gentios também. Então Deus vai fazer muito mais. Então ele não vai fazer menos, ele vai fazer mais. E é isso que vai falar o texto. Vai falar da ida dos gentios ao Deus de Israel.
E Israel e os gentios formarão um só povo. E o Senhor será sobre todos eles um só pastor. Não é isso? Não é isso que acontece no Novo Testamento? Quando os gentios são chamados à fé? Não é isso que aconteceu em Atos? Que a salvação não ficou só com os judeus, mas foi pregada aos gentios? E aí gentios e judeus formam agora um só povo, uma só igreja, um só rebanho, debaixo de um só pastor. Isso é prometido aqui em Isaías. Veja, Deus falou isso há muito tempo. E nós vemos isso hoje acontecendo. O fato de nós estarmos aqui sendo pastoreados por Jesus, o filho de Davi, é a prova de que Deus não mente. Deus falou que chamaria gentios através do seu Israel, através daquele que cumpre tudo que Israel deveria ser. Quem que cumpre tudo que Israel deveria ser? Jesus. E é através dele que nós fomos chamados. Não só Abraão, o judeu. Não só Paulo, o judeu. Mas eu e você, brasileiros. Nós estamos aqui também. Porque Deus falou e ele cumpre. Então nós vamos ver no texto hoje que Deus não se esqueceu de Israel. Jamais se esquecerá de Israel, seu povo. Pelo contrário, ele vai acrescentar ao seu verdadeiro Israel os gentios. E será um só povo. Vamos ver como isso acontece? Olha aí, nossa estrutura é assim, ó. Olha, o nosso tema principal dessa mensagem, ou desse perícope, desse trecho, é um plano mundial, um povo central. Nós vamos ver que Deus tem um plano mundial. Ele vai falar agora de Egito, Etiópia. Então, ele não tem, o plano dele envolve Israel. E ele não se esqueceu das promessas a Israel. Só que o plano dele é muito maior. Envolve todo mundo. Para formar um só povo. Então daí, um plano mundial, um povo central. Ele vai fazer de gentios e judeus um só povo. Ok? Vamos ver como é a nossa estrutura aqui do texto. Olha, nossa estrutura hoje é até mais simples do que, né, algumas outras. Né? Ela só tem 2 pontos e o segundo ponto se subdivide. Nós veremos primeiro a submissão gentia que dará glória a Israel, que é o povo de Deus. Depois nós vamos ver a salvação gentia, que também dará glória ao Deus de Israel e ao próprio Israel. Nós veremos que Deus salvará os gentios porque Ele é o Senhor da criação, é o Senhor na revelação, é o Senhor na salvação e o Senhor na afirmação. Nós vamos ver tudo isso aí hoje com a graça de Deus. Mas vamos começar com o ponto 1 ali. Primeiro é a submissão gentia. Olha aí, versículos de número 14 a 17. Vamos lá. Olha aí. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões, diante de ti se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo, só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. A quem que Deus está falando aqui? Obviamente por meio do profeta. A quem Deus está se dirigindo? A Israel. Por quê? Porque o Egito, a Etiópia, os sabeus vão dizer, não há outro Deus além de ti. E de que Deus que a gente está tratando aqui? Os deuses de Ciro? Não, não são os deuses de Ciro. É o Deus de Israel. Então, a quem Deus fala aqui? Está falando a Israel. Ok? Está falando ao povo a quem Isaías está falando. É aquele povo que seria cativo e posteriormente seria libertado. Quando Deus fala a esse povo que ele será libertado com grande poder, Deus fala que a libertação será tão grande que futuramente os povos seguirão Israel, serão de Israel. Então olha só o que diz o versículo 14. A riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder. Então veja, Deus está fazendo uma promessa a Israel aqui. Que promessa que é essa que Deus está fazendo ao povo dele? E você tem que pensar em Israel aqui como uma figura da igreja. Na verdade, ele está prometendo isso à igreja, que é o povo dele. Ok? Israel é uma figura da igreja. É só uma figura da igreja. Tá? Então veja, o que Deus está prometendo ao povo dele aqui? Que todos os povos irão e se juntarão ao povo de Deus. Que Deus renderá os povos ao povo dele. E veja que a questão, eles serão rendidos não é porque são fracos ou são pobres. Eles são ricos e poderosos, olha aí.
a riqueza do Egito. Então, o Egito não está indo para Israel, não está indo juntar-se a Israel porque ele ficou pobre. Porque a riqueza do Egito será dada a Israel. E as mercadorias da Etiópia também. Então, veja, irmãos, Deus não vai juntar povos à sua igreja, ao seu povo, porque esses povos ficaram fracos e não tem mais nada para fazer e vão se juntar à igreja. Não! O poder de Deus vai levá-los a serem Israel de Deus. Mesmo que eles sejam poderosos. Não, eles não vão impedir isso. E aí veja, e mesmo que sejam grandes homens, tenham poder de exército e tudo mais, a ideia aí dos homens de grande estatura, né? E os sabeus, que é um tipo de povo egípcio, alguns dizem que é da Arábia, né? Fica numa questão aqui, alguns dizem que os sabeus eram do sudoeste da Arábia, outros dizem que é do Egito, né? Então, mas é daquela região ali, Arábia e Egito. Tá? E esses sabeus eram homens de grande estatura. A ideia de que as riquezas desses povos e o poderio deles, a ideia de o poder natural, homens grandes, que é a ideia de força, isso tudo não poderá impedir que Deus cumpra o plano dele de juntar os gentios à sua igreja, ao seu povo. No caso aqui, Israel. E aí, veja mais. Eles serão teus. Está vendo a ideia de associação? Esses gentios, que gentios? Da Etiópia, do Egito, sabeus. Eles serão teus. Está falando para Israel. Eles farão parte de ti. E aí mais. Seguir-te-ão. Eles vão te imitar. Irmãos, vocês estão percebendo o que acontece, como isso se cumpre no Novo Testamento? Os gentios são chamados a crer no Deus de Israel. Eles fazem parte da igreja agora. Eles começam a imitar o tipo de vida cristão, os gentios. Está vendo? Então, isso aqui é uma promessa que Deus está dando a Israel, futura, que vai se cumprir pelo ministério de Cristo. Em Atos dos Apóstolos. Os gentios estão vindo. Os poderosos. Os que têm riqueza estão vindo. Você vê as pessoas convertendo, os ricos convertendo. Lembra de José de Arimateia? Os ricos se convertem. Lídia, vendedora de púrpura. A gentia se converte em Atos. Era mulher rica. Os seus servos são batizados. Está vendo? Então Deus está cumprindo a promessa dele. Cumpre a promessa dele em Cristo. E aqui prometeu tudo isso. E eles te seguirão. Irão em grilhões diante de ti e se prostrarão. E te farão suas súplicas. É interessante que a ideia de grilhões é submissão forçada, certo? Quando você coloca a cadeia em alguém. Da ideia de a pessoa resistiu e você precisou. Certo? Mas aqui não. Aqui a submissão é voluntária. Por que eu sei disso, Samuel? Que é voluntária. Porque não há nenhuma menção de guerra antes. Porque senão seria assim, guerrearão com você, Israel, e você os colocará em grilhões. Aí sim. Aí é uma submissão involuntária, porque houve uma guerra e precisou colocar grilhões. Mas não há menção de guerra, há só menção de grilhões, que traz a ideia de submissão. Então essa submissão a gente pode entender que é voluntária. Não é isso quando a pessoa se converte? Ela não se converte voluntariamente, ela ouve a voz de Cristo e ela se entrega a Cristo. Ela coloca-se sobre o jugo de Cristo, sobre si o jugo de Cristo. Ela se submete. Então ele está falando, já está falando, Deus está falando, eu vou pegar os gentios e vou trazê-los para fazer parte do Israel. Ok? E aí veja mais. E eles dirão, só contigo, Israel, está Deus. Só contigo aqui é Israel, né? Só contigo está Deus. E não há outro que seja Deus. Então, Deus vai cumprir aquilo que ele sempre quis, sempre planejou para Israel, como um agente testemunha do próprio Deus entre as nações. Lembra que quando Deus colocou Israel em Canaã, na história, ele queria o quê? Que Canaã servisse de quê? De quê? Me ajudem. Para os outros povos. Canaã deveria, o Israel de Deus ali, luz, testemunha, não é? Para que os outros povos vissem a Israel e glorificassem a Deus também, certo? Só que aconteceu o quê? Israel nunca foi a testemunha que deveria ser, certo? Mas Deus fará isso. Deus fará isso em Israel. Fará Israel ser a testemunha que Deus pretendeu que ela fosse. Pelo poder de Deus. Não pelo poder de Israel. Mas porque Deus faria isso. É como você, por exemplo, quando você se converteu,
você se arrependeu dos seus pecados, você veio de uma vida errada, certo? Você não glorificava Deus como Deus te criou para glorificar. Só que Ele tem te feito santo como Ele pretendeu sempre, lá desde a criação em Adão. É a mesma ideia. Você veio pelo poder dele e pelo poder dele eu e você estamos sendo mudados, transformados àquela imagem de Adão primeira, antes da queda. É isso que Deus está fazendo com você. Redenção tem a ver com isso. Restauração tem a ver com isso. Ele está te levando àquela santidade primeira da qual nós caímos quando pecamos em Adão. Ele está pegando você e te levando lá de novo, para que você seja a imagem e semelhança de Deus. Lembra? Ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. O que ele está fazendo? Está levando-nos de novo a essa imagem e semelhança. No caso, sermos como Cristo, que é a imagem e semelhança de Deus. Por isso Paulo vai dizer, Cristo vive em mim. Porque ele está sendo feito à imagem e semelhança de Deus. Então esse é o plano de Deus para os gentios. E Deus vai colocar os gentios em Israel para conformar ou formar neles a imagem do próprio Deus. Agora veja o versículo 15. Olha, alguém lê para o versículo 15. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Então, a ideia aqui, quem que está falando, quem que está chamando Deus de misterioso? Provavelmente não é Israel, porque Israel conhecia Deus. É muito provável que sejam os gentios que estão sendo trazidos. Aqui os gentios são simbolizados por Egito, Etiópia, os sabeus. Eles estão vendo como Deus agiu e estão falando assim, o Senhor é um Deus que age ocultamente. É um Deus de mistério. Por que eles estão falando isso? Como é que Deus pode ser um Deus de mistério? A ideia é a seguinte, quando Deus chama Ciro para vir sobre a Babilônia, se pensa o quê? Que Ciro vai destruir tanto a Babilônia quanto os judeus que estão lá, certo? Só que Deus vai usar Ciro para libertar quem? Os judeus. Não é Deus misterioso? Como é que Deus pode usar um pagão para libertar o povo dele? O que se espera que o pagão faça ao povo de Deus? Coloca o sofrimento. Certo? O que se espera de um não crente? Que ele seja inimigo da igreja. Só que Deus usa não crentes, às vezes, pode fazer isso para o bem da igreja. Não é que todo não crente procurará o bem da igreja, mas Deus pode usar em algum contexto um não crente para o bem da igreja. Daí os gentios olham essas coisas e falam assim, esse Deus é misterioso. André, ele age de forma inesperada. Essa é a ideia. Certamente você já passou por algo na sua vida que, no início, quando estava acontecendo, você não estava entendendo muito bem. E aí aquilo redundou na glória de Deus, talvez por uma correção que Deus fez a mim e a você. A gente precisou passar por um aperto para aprender. Aí depois você olha e, nossa, como é que Deus foi glorificado naquele acontecimento? Um acontecimento que não tinha nada para glorificar Ele. E Ele foi glorificado. Quer ver, por exemplo, quando os irmãos de Jacó os irmãos de José o vendem para o Egito, o que tem a princípio nesse movimento? É a destruição da família, certo? Um irmão está querendo matar outro irmão e vende ele para o Egito, traem, certo? Enganam o seu pai. Ou seja, a família está... Só que qual que é o final da história? A família é preservada por conta disso. Ela não é destruída no final, unicamente por causa de Deus. Se dependesse da família, ela está destruída. Mas Deus usou aquilo tudo, planejou aquilo tudo para dar um final contrário ao que a gente podia imaginar no início. Então, quando os gentios olham essas coisas, eles dizem, esse Deus é misterioso. Como é que ele tem caminhos que nós não podemos sondar? Não é maravilhoso isso? Isso não é um conforto também para nós? Quando as coisas da nossa vida parecem estar caminhando para um lugar que não vai dar nada, que está tudo aí muito errado. Aí você se lembra disso, que Deus é misterioso. Ele fará tudo o que prometeu. Ele nos levará seguros para o reino dele. Só que os caminhos são misteriosos. Ele usa os agentes mais inusitados. Mas é a vontade dele que está sendo feita. Vamos lá? Olha o versículo 16. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles,
os gentios que antes, né, não criam em Deus. Cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. De certa forma, o profeta Isaías está falando aqui aos gentios que olharão para esses atos de Deus e ainda assim não se maravilharão com isso. Você sabe que Deus não salva todos, não é verdade, Leandro? Deus salva alguns e a outros não, certo? Então, entre os gentios, há aqueles que serão chamados e serão enxertados em Israel, e há os que continuarão na idolatria, como acontece até hoje, não é assim? Você tem uma casa, por exemplo, você vai visitar uma casa de pessoas não crentes, e você lê a Bíblia com eles, e naquela oportunidade, Deus toca algumas pessoas ali, elas se convertem, mas outros parentes daquela casa não se convertem. E é assim que Deus faz. A ideia aqui é que Deus está falando assim, alguns gentios de todas as nações virão a mim. Outros cairão pela idolatria. Essa é a ideia. Os que não virão, cairão. Então ou você vem a Deus, ou você será destruído. Que é o que está falando aqui. Eles serão envergonhados, o restante, que não vier. E aí diz, todos eles cairão em ignomínia, os que fabricam ídolos. E aí, veja, Israel, versículo 17, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Então, Israel tem um destino diferente. E Israel agora, aqui no versículo 17, quem que é Israel agora? Israel, alguém sabe aqui quem que é Israel agora aqui? Vamos lá, eu sei que é uma pergunta difícil. Mas visto que a gente viu até agora, desde o versículo 14, esse Israel aqui está falando só da nação ou pode se referir a um grupo maior? Como? É uma igreja visível, obviamente é visível aqui no caso. Mas quem já foi anexado aqui? Muito bem, irmãos, muito bem. Lembra do versículo 14? O Egito virá a ti, a Etiópia se curvará. Lembra? Aí quando fala assim no final, Israel será glorificado, o que já está acrescentado a Israel aqui embaixo? O que estava lá em cima. Deus não falou que o Egito iria a Israel? Seria acrescentado? Seguiria Israel? Se submeteria a Israel? Então significa que a igreja agora não é mais Israel. O Israel aqui não é só mais Israel, a nação, mas já tem gente de outras etnias dentro dela. Porque a gente viu isso lá no versículo 14. Tá dando para entender? Tá mesmo? Então você vê que a questão da salvação dos gentios não era coisa do Novo Testamento. Tá dando para entender? O Velho Testamento não é assim. Deus tentou salvar Israel, não deu certo, aí ele pegou esse plano, jogou fora e fez outro para salvar os gentios através da igreja. Agora vou escolher aqui a igreja, agora vou começar um novo povo aqui. Não. Desde o início, era o plano do Senhor ter todos os povos formando um só povo. É o que você está vendo no Antigo Testamento aqui. Egípcios virão e serão acrescentados, os da Etiópia também. Os que não forem, cairão. Mas eu tenho entre eles aqueles que farão parte do meu povo. E Israel será honrado, não será envergonhado. Deu para entender? Então Israel será de fato honrado, olha aí. Olha só, Israel, porém, será salvo. Diferente daqueles que continuaram na idolatria, né, do versículo 16, Israel, que é o povo de Deus, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Então aqui é o contrário dos idólatras do versículo 16. Os idólatras serão envergonhados. Né? Diz, olha só o contraste muito claro, olha. Envergonhar-se-ão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Está vendo a vergonha aqui no versículo 16? Agora olha Israel, no versículo 17. Não será envergonhado. Está vendo o contraste? Israel não será envergonhado, enquanto que aqueles que não vão ao Senhor, eles cairão em vergonha. Então, o mundo está dividido assim, né? Naqueles que creem em Cristo e não serão envergonhados, a sua esperança se concretizará, e aqueles que creem nas coisas desse mundo, que perecerão junto com esse mundo, que serão envergonhados. Então, o mundo está dividido entre esses dois grupos. Ok? Fabiano, você ia falar, querido? Diácono. A gente poderia também fazer uma correlação
relação àquela passagem da apóstolo Paulo para a minha terra, que os judeus colocavam ao Deus desconhecido. Paulo, quando fez a exposição, uns zombaram. Perfeito, perfeito. Você está tendo um evangelho ali no meio de um povo gentio. Deus está chamando, cumprindo essa promessa de Isaías, e alguns ainda se apegam à idolatria e outros são chamados eficazmente. Então, o que está acontecendo, de certa forma, é o que o profeta Isaías disse aos judeus, que Deus faria em inserir homens entre os gentios ao povo dele. E alguns cairiam por conta da idolatria. Você vê lá que uns zombaram, outros perseguiram Paulo. Então, você vê esse grupo que vai cair porque se apegou à idolatria. Mas você vê outro grupo se juntando a Israel. Ok? Deu para entender aí, irmãos? Para acompanhar mesmo? Vamos lá, se não der, você levanta a mão, pastor, não entendi isso aqui. Tá bom? Vamos lá, ó, segunda parte. Agora, então, os gentios foram submetidos. Eles se curvaram ao Deus de Israel. O motivo é religioso, né? Por que eles estão indo a Israel? Porque não há Deus como Deus de Israel. Não há outro. O motivo é religioso. Eles não precisam de dinheiro porque eles já têm dinheiro, lembra? As riquezas do Egito. Eles não estão procurando a igreja por causa de dinheiro. Eles não precisam de ir à igreja por causa de poder, porque os homens deles são grandes, né? Os sabeus, os homens de grande estatura. Então, não estão interessados em poderio bélico, militar, natural, força natural. Por que eles estão indo? Por causa do motivo é religioso. Não há Deus como de Israel. Ah? Então, essa aqui é por isso que é uma glória, né? Quando um rico se converte, né? Quando um rico verdadeiramente se converte, há um belo testemunho, né? Porque aquela pessoa tinha tudo para se segurar na riqueza, né? Ela tem riqueza. Certo? Mas ela se converteu apesar de rica. Lembra Jesus falando para os discípulos? Quão difícil é um rico entrar no céu. É difícil. Mas para Deus não há impossíveis. Deus pode fazer um rico ir para o céu. Há muita glória, viu? Quando um rico, às vezes as pessoas, no Brasil, né, parece que o rico é sempre um ser desprezível, né? A pessoa já é rica, já merece ser desprezada, né? Porque é rica. Tem que ter cuidado com isso. A gente devia orar pela salvação de ricos. Já pensou a bênção que eles podem ser para a igreja? Pessoas ricas, crentes ricos, que ganharam o seu dinheiro honestamente. Porque aí tem gente rica que ganhou o dinheiro honestamente. Não é todo mundo que enriqueceu, que fez algo de errado para enriquecer. Tem gente que trabalhou muito. A bênção que eles são para a igreja. Pessoas que compram lotes e constroem igrejas com o dinheiro deles. Isso é uma bênção. A gente devia orar pela conversão dos ricos. Pregar o evangelho a eles, porque eles precisam tanto do evangelho como o pobre precisa. Mas que glória há quando Deus converte um rico, né? E Deus tem poder para fazer isso, né? Então o evangelho não é só para pobres, é também para pobres. Pobres também precisam de Cristo, assim como ricos também precisam. Não foi um rico que cuidou do corpo do nosso Senhor? Não é doce isso? Não foi José de Arimateia que tirou o corpo da cruz e deu um lugar para ele descansar, deu uma sepultura que era dele? Que bom, né, que Deus converteu um rico, né? Para guardar o seu filho ali, naquela hora. Que bênção, não? Devemos pensar nisso, né? Mas vamos lá. Agora vamos então entrar ali. Israel se submeteu. Agora Deus mostra que os gentios não vão só se submeter a Israel. Eles serão salvos também. Não é questão só dos gentios servir a Israel como capachos. Porque Deus os quebrantou e eles agora são... Não, eles serão Israel. Eles também serão salvos. Com a mesma salvação. Essa é a ideia aqui. Ok? Vamos lá? Olha só o versículo de número 18. Versículo de número 18. Olha aí. Primeiro, então, no versículo 18, Deus fará isso porque Ele é o Senhor da criação. Vamos ver o que tem a ver com criação, com Deus salvar os gentios. Vamos lá. Olha aí. Alguém lê para mim 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. E não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Irmão, sabe aquelas teorias aí que a gente escuta de vez em quando aí sobre criação do mundo, que estava um caos, lembra?
Sabe essa ideia, né? Que o paganismo tem muito disso, né? O paganismo sempre entendeu os deuses formados a partir do caos, né? Os mitos pagãos, os deuses são formados a partir do caos. O mundo era um caos. Aquela massa primária ali era um caos, aquela massa primitiva do mundo. Aí veio o Deus e colocou ordem. Não, isso não tem nada a ver. Quando fala que a terra era sem forma e vazia, não está dizendo que era caos. Ou não está lá no texto que era caos? Não está dizendo nada disso. Está dizendo que os elementos estavam ali e Deus ia ordená-los, mas não é um caos, uma confusão. Não tem nada disso no texto. E a Bíblia diz aqui agora claramente, Deus não criou a terra para ser um caos. Então nada foi por causa do caos. Deus é um Deus de ordem. O negócio não saiu do controle, Deus chegou e, gente, o que eu estou fazendo aqui com a minha criação? Deixa eu arrumar aqui. Não tem nada disso. Deus criou tudo ordenado. O que ele fez ali, no início da criação, é pegar aquela disposição da terra e ordenar as coisas, mas não porque estavam caóticas, fora de controle. Tem nada disso. Tá? Um texto bíblico. Aqui diz, Deus não criou para ser um caos. Tá? Então, olha, veja só. O versículo 18 diz assim, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. É importante aqui para ser habitada, tá? Porque pressupõe gente, pessoas. Eu sou o Senhor e não há outro. O que tem a ver, Vanessa e Bruno, Presbítero Marcelo e Lismar? O que tem a ver, Isabela Gomes? O que tem a ver Deus juntar gentios e israelitas em um povo só, que a gente está falando desde o início, com Deus ser criador? Por que Deus está falando que ele é criador? É porque como ele criou a terra, ele criou e formou a terra, diz aí, foi ele que criou a terra, que a formou, a estabeleceu. Ele também faz isso com o povo. Ele está formando e criando um povo. Deu para entender a correlação? Deu para entender? Ele não criou a terra, não formou a terra, não estabeleceu. O que ele está fazendo com a igreja? Ele está criando, formando e estabelecendo um povo. É isso que Deus está fazendo. É por isso que ele apela aqui para a criação. Do mesmo jeito que você vê a criação ordenada, tudo no lugar, você pode olhar para a igreja no futuro. Quando acabar a obra de Deus com a igreja, tudo será perfeito. Teve um pastor que disse que, às vezes, a igreja parece por causa da igreja ser, né? A igreja é o grupo de pecadores que foram redimidos e estão sendo santificados, né? Mas você ainda vê muito defeito na igreja, né? Você olha para o pastor, vê defeito. Você olha para o presbítero, vê defeito. Para o diácono, você vê defeito. Para o irmão do lado, você vê defeito. Aí um teólogo disse que a igreja, vocês já ouviram isso? Acho tão legal. Acho o exemplo muito... O exemplo é muito próprio, né? A igreja, Carla e Gil, é um edifício em construção. Então, você chega lá no edifício em construção, você vê brita jogada, coisa no chão, cimento ali, água espalhada, tá tudo... É porque está em construção. No dia da inauguração do edifício, vai estar tudo belo, tudo bonito. Então é isso que a igreja é. A igreja é algo em construção, é um edifício para a glória de Deus. Tanto que Paulo vai usar essa linguagem, nós somos o apóstolo vai usar essa linguagem, né? Nós somos as pedras que Cristo está edificando no edifício que é a igreja. Nós somos as pedras. Ele está aparando, acertando as arestas, colocando direitinho. É o que ele está fazendo conosco. Nos encaixando no prédio que é a igreja. Para no dia da inauguração estar bela. Que é o dia da vida de Cristo, é o dia da inauguração da igreja como povo completamente santificado e perfeito. Então essa é a ideia aqui. Que Deus cria, Ele forma. Como Ele fez com o mundo, Ele está fazendo com um povo. É por isso que Ele está pegando os gentios e unindo a Israel. Porque Ele está criando um povo. Como Ele criou a terra. Ele está criando um povo. Então, quando alguém é convertido, quando você chega aqui na igreja, quando você se converteu, você faz parte dessa formação de um povo que estará estabelecida e plenamente realizada na volta de Cristo. Aí Cristo a Bíblia diz que ele vai pegar a igreja, vai pegar os seus e vai entregar a Deus o Pai. Aliás, a imagem é muito bonita que Paulo usa, né? Quando tudo for colocado debaixo dos pés de Cristo e quando vier o fim, Cristo vai reunir o povo dele, agora já todos os que foram eleitos antes da fundação do mundo, vão estar todos ali, transformados pela obra de Cristo. E Cristo vai entregá-los a Deus Pai, para a glória de Deus Pai. Esse é o povo que o Senhor formou para habitar o novo céu e a nova terra. E sabe o que Deus vai fazer? Quando receber isso do Filho?
Sabe o que o pai vai fazer? Vai entregar de novo ao filho. E vai dizer ao filho, reina sobre eles. E então haverá um só pastor e um só rebanho. E haverá perfeição na terra e santidade pela eternidade. É isso que Deus está fazendo. É por isso que Ele está falando que eu sou o Criador. Do jeito que eu criei essas coisas, todas que vocês veem na criação, eu estou criando um povo. Ok? E esse povo é de judeus e gentios. Ok? Então tem a ver com o que a gente está falando aqui. Agora vamos lá. Ele é também Senhor na revelação. Olha só, isso aqui é muito poderoso. Olha só o versículo 19. Alguém leia. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas na terra. Não disse a descendência de Jacó, buscar-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. A ideia aqui é o seguinte, ainda que os gentios estão lá maravilhados porque Deus é um Deus misterioso, e até porque eles não conheciam o Senhor, e irão conhecer o Senhor, certo? Israel não poderia dizer que Deus não havia planejado isso. Deu para entender? Israel não poderia ouvir essas coisas de Deus, que Deus ia juntar gentios e judeus num povo só, e dizer assim, nossa, mas Deus inventou isso agora? Ele não tinha falado isso. Deus fala, não, eu sempre falei isso. A minha palavra nunca foi oculta. Eu nunca falei em trevas, ou seja, a minha palavra nunca foi obscura. Você lembra de Abraão? Qual é a promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis 12 lá? Em ti serão abençoadas, o quê? Todas as nações da terra. Lá em Abraão ele disse isso. Então Deus falou assim, eu sempre disse isso. Talvez vocês não tenham prestado atenção. Mas eu nunca disse que esses propósitos eram escondidos. Eu nunca escondi isso. Então tá vendo? A ideia de que a palavra de Deus nos faz conscientes dos propósitos dele. Ele está falando, por meio de Isaías, está falando, olha, eu vou pegar os gentios e vou trazer para poder enxertá-los no Israel. E vai ter um só Israel, de judeus e gentios. Aí os judeus, mas a gente nunca ouviu isso. Aí Deus, claro que ouviram. Eu nunca falei escondido. Eu falei a Abraão. Eu falei aos patriarcas. A história, lembra quando eu salvei Raabe? Raabe era uma gentia. A de Jericó, a prostituta. Eu salvei. Eu não dei uma amostra a vocês que eu estou fazendo um povo que inclui mais gente, não só israelitas? Eu salvei Ruth, a moabita. Eu nunca fiz isso escondido. Isso é público. A mensagem é clara. É que talvez vocês não prestaram atenção. Então Deus está formando um povo de judeus e gentios. E a palavra dele, ele é o Senhor na revelação, por quê? Porque isso sempre ele falou que ia fazer. É óbvio que isso tem um ápice. Qual que é o ápice disso? É Atos dos Apóstolos. O ápice desse plano, que agora fica muito claro que é colocado em execução mundialmente, é Atos. Quando os apóstolos saem de Jerusalém, em Samaria, na Judéia, em Samaria e aos confins da terra. Isso nada mais, nada é do que o plano de Deus já estabelecido desde o Antigo Testamento. Ele não falou que ia chamar a Etiópia? Ele não falou? Lembra lá do eunuco? Lembra do eunuco? De Atos, que Filipe vai evangelizar o eunuco? Não é a Etiópia lá que está salvando? Como Isaías falou? Eu vou chamar. E eles virão com as riquezas. O eunuco era ministro da fazenda da rainha de Sabá. Lembra? Isaías diz assim, o Egito, a Etiópia virão com suas riquezas. E aí você vai ler Atos 8, quando Filipe evangeliza o eunuco, um ministro da fazenda, cheio de riqueza, ele se converte. Não é poderoso isso? Então Deus falou assim, eu nunca escondi isso. Eu sempre falei essas coisas. E agora vocês verão essas coisas se cumprirem. Tudo que eu prometi lá desde o início. Aliás, a gente viu domingo, né? Os decretos eternos de Deus, que estão sendo executados. E ele tem revelado esses decretos, que muitos deles já se cumpriram, outros se cumprirão. Né? Por ordem, o seu João, depois a Nésia. Teria a ver com Amós 3:7. Diga lá. E certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo ao seu servo, os profetas. Perfeito. É isso mesmo. Irmãos, Deus não é um Deus que esconde as coisas. Tudo aquilo que tem a ver com nossa salvação, ele revela. Ele se faz conhecer. Deus é um Deus, segundo como os reformados falam, né? Deus é um Deus que fala. Ele fala na sua palavra.
Então você quer ver o que Deus vai fazer no mundo? Veja lá. Por que nós vamos... Eu vou dar um exemplo prático aqui. Por que o crente não desespera com tudo que está vendo no mundo? Porque Deus falou a palavra que ia ser assim. Aí Deus fala, mas vocês estão estranhando? Mas eu não disse, eu não escrevi isso, que nos últimos dias seriam tempos difíceis, que o amor diminuiria, que o pai se viraria contra o filho contra o pai, que não haveria afeição natural, daí você vê parente matando parente. Eu não falei essas coisas desde o princípio. Por que vocês estão assustados? Eu falei que isso ia acontecer. Eu falei que vocês seriam perseguidos por amor do meu nome. Eu falei tudo isso. Para que quando acontecer, vocês se lembrem que eu falei. E que vocês saibam que eu sou o Senhor. Porque no restante do texto vai falar assim, quem é que faz isso? Quem é que pode anunciar as coisas antes que elas aconteçam? Só eu, o Senhor, posso fazer isso. Está vendo como isso é prático para a gente? As coisas não estão desgovernadas. Elas estão acontecendo exatamente como Deus falou que ia acontecer. Não tem nada fora do lugar. Anésio. Os profetas de Ezequiel também já falam nessa vinda dos gentios que ajuda o povo de Israel também, né? Alguns outros profetas antes do exílio também. Mas por que não viu esse tipo de, vamos dizer assim, evangelismo seria anacrônico, mas assim, a forma dos judeus quererem trazer esse povo para junto deles. Aliás, até o contrário, quando Esdras estava voltando para Israel, o pessoal despediu as esposas e filhos lá que ficaram na Babilônia. Perfeito. E ao invés de falar, só casou, agora vai converter sua esposa, seus filhos, se seja, uma coisa assim. Perfeito. Eu estou falando da ordem de Deus e não misturar os povos, não é isso? Ali. E até mesmo você se lembra que os samaritanos, quando há o retorno, os samaritanos já é um povo misturado, né? Eles querem ajudar na reconstrução e os judeus impedem, né? Porque aquela questão ali não é propriamente de não dar testemunho. Nós não queremos dar testemunho. Aquela questão é de ter prejuízo com essa união. É diferente. Deu para entender? Os samaritanos tudo bem, mas as famílias já formadas na Babilônia não parecem existir. Mas me fala de novo das famílias formadas na Babilônia. Qual que é a questão? Tinha, acho que uma porção de sacerdotes de levitas estavam casados com mulheres dos babilônios e tinha família constituída, mulheres e filhos. Perfeito. E eles ali juraram por Deus ali, o que parece um absurdo, por favor, despedir as mulheres e os filhos que eu gerei aqui, dane-se elas e esse povo para lá e vamos... Perfeito, perfeito. E assim, beleza, fazer isso não tem problema, a Bíblia não esconde isso de problema, mas assim, não tem repreensão nenhuma, né? Na verdade, o sacerdote estava com a beleza, agora vamos... Perfeito. O que acontece ali? É uma questão de pureza cerimonial do povo. É você entender que Israel tinha leis como uma nação. Tanto que essa verdade não vale mais para a gente hoje. Não em termos de etnias, mas em termos de fé, o princípio continua valendo. Ou seja, casamento misto. Uma pessoa crente casar com a incrédula. É proibido. Paulo vai dizer, poderá haver união entre o crente, mas ali tem a ver com simbologia e não só isso, né, com o que representa a união de um judeu com um não judeu, um gentio. E a ideia de os filhos serem prejudicados, porque Neemias vai trabalhar isso, né? Os vossos filhos, né? A questão do hebraico, não saberão hebraico. Não... Então a ideia ali da corrupção da religião. A religião estava em jogo. E o ponto ali é o seguinte, os sacerdotes que casaram-se com aquelas mulheres estavam evangelizando. Casamento não é meio de evangelizar. Perfeito, tinha conhecido. Mas veja, ainda assim havia uma ordem que devia ser cumprida para aquele povo. Não se misturar com os povos da terra. E eles tinham que se arrepender e afastar. Aí você fala assim, os irmãos pensam, se a ordem era se afastar, não era um descaso. Eles faziam isso na confiança de que Deus sustentaria aquelas outras pessoas que estavam sendo despedidas. Vou dar um exemplo. Abraão com Agar, com Ismael. Porque recebe a mesma ordem. Não é? Perfeito. Então você já tem um princípio ali. Você já tem um princípio. Qual é o princípio? Que Deus guarda os homens segundo a providência dele. Ainda que não haja uma palavra de Deus, no caso no texto, há uma ordem para ser cumprida. Não mistura. Se eles fizeram isso na Babilônia, como fizeram errado. Contrário à ordem. Então o que agora é certo? Se arrependerem e fazerem direito.
o que acontecerá com as esposas que foram despedidas e os filhos na providência divina, quer por juízo, que Deus pode julgar também, Deus julga o ímpio, ou quer por salvação, Deus fará isso da maneira que ele... Gente, eu tô até fora da câmera aqui, né? Tem câmera hoje. Mas a ideia é que Deus dará conta disso dentro da providência dele. Agora, fica muito claro, Anésio, meus irmãos, que nesse caso era o cumprimento da lei. Então, os sacerdotes haviam errado quando eles se casaram com mulheres pagãs. Chegando e voltando, a lei tem que ser cumprida. Então, Neemias, ele joga muito pesado com isso e faz com que separe. E há um princípio aí, como eu falei, para nós hoje, que crentes e incrédulos não devem se unir em casamento. Por isso que eu disse, Anésio, que essa questão, quando a gente fala de evangelização dos gentios, esse evento, ele não trata muito com evangelização. Porque casamento nunca foi meio de evangelização. Deus nunca falou assim, ó, se casem com povos gentios para evangelizá-los. Nunca foi isso. A ideia é, vivam de maneira santa para que os povos vejam e venham ao Senhor. Mas o casamento nunca foi o meio. Pelo contrário, desde o Antigo Testamento até o Novo, a ordem é sempre muito clara. Não há comunhão entre o crente e o incrédulo em termos de casamento e união íntima. Não há comunhão. Certo? A ordem é muito clara. A palavra deixa isso muito claro. E Neemias deixa isso muito claro. E quando Deus ordena que o povo vá a Canaã, vai tomar Canaã, diz, vocês não se juntem aos povos lá. Diz claramente. Então você vê que há uma narrativa, há um princípio que guia toda a Bíblia. Então, não há uma contradição em juntar-se ao povo por meio da fé em Deus com a questão de separação de casamento. Não há contradição, porque o que deve levar o homem a juntar-se a Israel é a fé dele, e não um contrato social. Contratos sociais não podem promover fé verdadeira. Deu para entender esse ponto? Esse ponto aqui para mim é o... Contratos sociais não promovem isso. A pessoa pode casar com a outra e continuar ímpia. Mas a fé, se houve fé, aí é completamente diferente. Ok? Diga lá. Até que ponto aí, Isaías 45, 19, contrasta com Deuteronômio 29, 29, 29 é ocultas, pertence a Deus. Perfeito. A ideia aí é tranquilo. Aquilo que Deus falou aos homens, não falou em oculto. O texto aqui de Isaías diz que aquilo que Deus revelou não foi em segredo. É claro. Agora, Deuteronômio 29 diz que tem coisas que ele não revelou. E isso é oculto. Mas o que ele revelou não é obscuro. É claro. Entendeu? Então tem coisas que Deus não revelou, que são ocultas, são dele. Ok, é o que fala Deuteronômio. O que fala Isaías é o que eu revelei, porque tem coisas que eu revelei a vocês, não é obscuro. Eu falei claramente para vocês. Deu para entender? Ah, diferente. E Anésio, ficou tranquilo essa questão que você perguntou? Beleza? Acho que também a relação de Deus é progressiva, né? Então, revelado claramente tudo isso. Você está falando da chamada dos gentios ao povo de Israel? É isso? É, perfeito, perfeito. Perfeito, minha irmã. A revelação de Deus é progressiva. Por isso que no Antigo Testamento você não tem casos como no Novo. Não é cidades inteiras se convertendo. 3.000 se convertendo. Você não vê. Você vê, né, alguns gentios vindo. Porque aquilo que Deus prometeu está germinando. Tá, paulatinamente, começando a acontecer até chegar ao ápice. É a mesma coisa do Messias, né? A revelação do Messias é sempre progressiva. É a semente, em quem as nações serão abençoadas, é o filho de Davi, aí depois é o servo sofredor, até chegar a Cristo. Aí a revelação é toda feita ali plenamente. Mas enquanto isso é um progresso. E isso também com relação aos gentios. Daiane. Deus nos dá ordem de evangelismo, né? No Antigo Testamento. Desde Jonas, ele mandando pregar para uma cidade. Você não vê uma ordem de evangelizar. Perfeito. Perfeito. Porque você está debaixo de uma outra aliança também, né? A questão ali. E outra coisa, quando Jonas é chamado a ir a Nínive, é por isso que ele rejeita, uma das motivos que ele rejeita é porque nenhum profeta foi enviado a uma nação pagã.
Os profetas eram enviados a que povo? Ao reino do norte, ao reino do sul. Não tinha profeta que ia para a nação pagã. É por isso que Jonas resiste, porque ele sabe que quando Deus envia um profeta é para o povo se arrepender. E ele não quer que os ninivitas se arrependam. Ele quer antes que eles sejam destruídos. Então é ali que está todo o contexto de Jonas ali. Você lembrou bem. Então não havia, a questão de Israel vivam de maneira santa e os povos da terra verão isso e louvarão o Senhor. Mas não tem nenhum, vai lá, se junta e tudo mais. Não tem nenhuma ordem assim. Ok? E é também, volto a dizer, um princípio para nós. O princípio não mudou. Deus não te manda casar com um incrédulo para evangelizar. Deus te manda casar com um crente e vocês viverem de maneira santa, e os seus vizinhos incrédulos verão aquilo e louvarão ao Senhor. É assim que é para ser. Porque se fosse para casar com incrédulo para ser crente, pronto. Aí pronto, não tem problema. É só nós aqui, os solteiros aqui, começar a casar com gente incrédula. E nós vamos salvar todo mundo. E isso é óbvio que não está na Bíblia. Não é? Então não é... contratos sociais não são meios para a evangelização. E por isso que eu digo, quebrá-los não está contra o propósito de Deus. Ok? Dentro daquele contexto ali. Vamos lá? Terminando aqui, o Senhor na salvação. Esse ponto aqui, 20 e 22. Olha aí. Agora, o Senhor, então, é o Senhor. Irmãos, o Senhor é o Senhor da criação. Como Ele criou as coisas, Ele está formando um povo, está criando um povo. Ele é o Senhor da revelação, porque Ele sempre disse que faria isso. Certo? Então ele não deixou nada em oculto. E ele agora é o Senhor da salvação, ou seja, ele forma um povo entre judeus e gentios, salvando os gentios também, trazendo eles ao Israel verdadeiro. Olha aí, olha o convite que ele faz, no versículo 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações, nada sabem os que carregam, ou seja, deixa esse povo idólatra. Eles não sabem, aqueles que carregam lenho das suas imagens de escultura, e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Está vendo aqui o evangelismo, né? Ou seja, Deus falando para os gentios? Olha, venham, congregai-vos e vinde. Deixe os seus parentes que são idólatras. E não é essa a conversão? Quando alguém dentro de uma casa toda incrédula se converte, aí o pai fala, você virou crente? Você está com a cabeça onde? Mas é isso mesmo. Venham, vocês que são meus, e dentre os gentios, deixai os idólatras. Eles não sabem nada. A prova de que eles não sabem nada é que eles carregam a madeira, pensando que é o Deus deles. A madeira, eles fazem ela de Deus. Eles não sabem, eles não veem. Não caiam na ignorância deles. Eu estou salvando vocês, venham. Então Deus está chamando os gentios. Ele é Senhor para salvar os gentios. E aí veja, ele continua dizendo, as suas imagens de escultura, o lenho das suas imagens de escultura, né, o material que não... Então são cegos, eles não sabem nada, que acham que a madeira pode salvar. E fazem súplicas a um Deus que não pode salvar, né, que não é salvífico, né, por natureza eles são incapazes. Versículo 21. Aí Deus faz um desafio aos idólatras. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselhos com os outros. Quem fez ouvir tudo isso? Ou seja, qual é o Deus que planejou tudo isso e tem executado isso tudo? Usado o gentil, por exemplo, para salvar Israel como Ciro. Desde a antiguidade Deus tem feito isso. Quem desde o tempo anunciou essas coisas? Porventura não fiz eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo, e Salvador não há além de mim. Então esse é um convite, irmãos, que Deus faz. Lembra que ele está falando da salvação dos gentios, né? Lembra? Os gentios vão ser unidos a Israel, lembra? E aqui é a reivindicação de Deus chamando os gentios. Venham, vinde. Não há outro Deus como eu posso salvar vocês. Não há Deus salvador como além de mim. Então venham, eu posso salvá-los. Então Deus pode salvar qualquer homem. Qualquer homem. Pode ser um pagão, envolvido na idolatria, envolvido em muitos pecados. Se aquela pessoa atender a voz do Senhor, ela será salva. Então ele diz, venham, congregai-vos e vinde. É o chamado de Deus, que ele continua fazendo hoje ao pecador. Venham, deixe a idolatria. Mas a minha família não quer que eu me converta. Deixe a sua família. Lembra que Jesus vai falar isso? Aquele que não deixar o pai, a mãe, o irmão, por minha causa, não é digno de mim. É o meu princípio. É o mesmo princípio. Porque Jesus era, né, ele cumpriu e pregou o mesmo evangelho, porque é o mesmo Deus, falou no Antigo Testamento. Então está falando a mesma coisa aqui. Então a conversão exige abandono e fé para ir. Deus pode salvar um pecador? Pode. Deus salva os gentios. A salvação não é só do Israel. É do gentio. É do Salvador. Certo? Então aqui é muito importante, irmãos, caminhando para o fim, que às vezes a pessoa fala assim, poxa,
se eu fosse um presbítero da igreja, talvez Deus tivesse mais misericórdia de mim. Se eu fosse alguém mais religioso, eu talvez encontraria salvação. Nada disso. É aquele que ouvir, crer e for. Esse será salvo. Então a ideia de que não é uma elite de Israel, mas Deus está chamando os gentios. Eu posso salvar vocês, venham. Mas nós somos gentios, não tem importância, venham. Eu sou Salvador. Eu salvo vocês também. Então, lembra que os judeus desprezavam os gentios, como se eles fossem a pior escória do mundo. E Deus está chamando essa escória para salvá-los. Deu para entender? Então a salvação, Deus é Senhor na salvação. Ele salva tanto os judeus quanto os gentios. Ok? E para terminar, ele eu não falei do versículo 22, né? Olhai para mim, sede salvos, vós todos os limites da terra. Está vendo que a ideia é sempre salvar mais do que Israel? Vós todos os limites da terra. Isso inclui muito mais que Israel, não é? Porque eu sou Deus e não há outro. É interessante do olhar para mim, irmãos, aqui, é tanta coisa no texto boa, né? O olhar para mim tem tudo a ver com o que Jesus falou para Nicodemos. Quando estava conversando com Nicodemos, aí ele falou assim, da mesma forma que Moisés levantou, Lismar e Lucinete, da mesma forma que Moisés levantou a serpente do deserto, e todo aquele que olhava para a serpente era curado, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a mesma coisa. Quando Deus diz assim, olhai para mim, é Jesus falando lá, olhai para mim. Quando ele for levantado da terra, ele atrairá os homens. Então, olhem para mim e vocês serão salvos. Spurgeon tem um sermão, né? Quer dizer, Spurgeon se converteu com um sermão que era no texto assim, simplesmente dizendo, olhai para mim e sereis salvos. O Charles Haddon Spurgeon se converteu ouvindo um sermão que era esse versículo. Aí ele falou assim, é só olhar? Aí Jesus diz, é só olhar. É só isso. É olhar com fé. E você será salvo. E ele se converteu. E aqui Deus diz, olhe para mim. Ah, mas eu não preciso fazer muita coisa. Eu não preciso ter muito mérito. Não. Só olhar com fé. Que eu morri por você. Que eu ressuscitei. Que eu sou seu Senhor, sou a sua justiça. E você será salvo. E é isso mesmo. Tem um hino, né? Olhai, com fé olhai. Sim, olhai. Só para Jesus. Ele salva o pecador, aleluia. Salva aquele que confiante olhar. É o que está dizendo aqui. Olhai para mim e vocês serão salvos. É só olhar, irmão. É só crer. Isso qualquer pecador pode fazer, não é? Qualquer pecador pode olhar apenas. Então é isso que Deus te chama a fazer. E terminando então, agora sim, Deus é o Senhor na afirmação. Olha aí, ele vai dizer assim, por mim mesmo eu tenho jurado. Ou seja, eu coloquei minha palavra em jogo. Eu mesmo falei isso. Da minha boca saiu o que é justo. E a minha palavra não tornará atrás. É a mesma ideia de a minha palavra não tornará vazia, né? É interessante isso, porque toda vez que a palavra de Deus é pregada, ela nunca torna vazia. Eu uma vez estava num acampamento, há muito tempo atrás, aí esse acampamento tinha um negócio de dar testemunho lá, aí levantou um rapaz lá e foi dar o testemunho lá, né? Todo o acampamento era testemunho, quem estava arrependido, todo acampamento, né? Parece que nunca consertava. Aí ele falou assim, nesse acampamento eu me converti, e a minha conversão é prova de que a palavra de Deus não volta vazia. Se converteu verdadeiramente? Também, né? Porque a pergunta é, se ele não se convertesse, a palavra de Deus tinha voltado vazia? Essa é a grande pergunta. Por exemplo, vamos supor que tem um pregador falando a palavra de Deus e ninguém se converte. A palavra de Deus vai voltar para ele dele vazia ou não? Não, porque a palavra dele nunca torna atrás, certo? Nunca volta vazia. Em que sentido não vai voltar vazia no caso daqueles que não ouviram? Porque cooperará para a perdição deles. Vai cumprir o propósito de condená-los. Então a palavra de Deus nunca é frustrada, ela nunca volta vazia, ela nunca volta atrás. Essa é a ideia. Então quando alguém, quer ver? Quando você está pregando a alguém e a pessoa não ouve, ela rejeita, não quer dizer que a palavra de Deus não tem poder, que ela voltou vazia. Ela está cumprindo o que ela tem que cumprir na vida daquela pessoa. O que ela tem que cumprir ali? Condenação. Porque quando a pessoa rejeita a palavra, Débora, ela é condenada. Então a palavra de Deus nunca volta vazia. Quando a gente vem aqui domingo após domingo, Elisa, ouvir a palavra de Deus,
ela sempre vai operar algo em nós. A gente nunca sai do mesmo jeito. Ou ela vai transformar mais cada um de nós em santidade, ou ela vai condenar mais. Mas do mesmo jeito, a gente não sai. Porque a palavra nunca torna Deus sem ter cumprido aquilo para o qual Deus o designou. Essa é a ideia. Ok? Então, quando você prega o evangelho, não tem frustração. Porque ele sempre estará fazendo o papel dele. Ou de salvar, ou de condenar. Mas ela sempre será poderosa. Ok? Que seja do nosso caso, para a salvação. Ah? Mas vamos lá. Então, aí veja só, versículo 24. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. A gente está avançado um pouquinho de tempo, e aí não dá para ver tudo aqui, mas a ideia aqui, por exemplo, a Deus irão até aqueles que se irritam contra ele. A ideia aqui é que a idolatria, a vida pagã, a vida de pecado, não é uma condição apenas que o homem foi colocado e ele agora é influenciado e ele é assim, coitado, porque o meio influenciou ele. Não. A ideia aqui é de vontade contrária a Deus. Por isso a ideia de virão até Deus aqueles que o irritaram. Então a ideia de que há uma vontade de ir contra Deus. Então quando alguém peca, não é só assim, eu pequei porque o ambiente que eu fui colocado me influenciou. Eu queria amar a Deus, mas as pessoas que vivem ao meu redor não me ajudam. É óbvio que há esse fator contingente. Mas o pecado é, acima de tudo, uma decisão moral. Uma decisão de alguém que não quer ir a Deus. E aí ele arruma desculpa para isso. Ele pode não arrumar, mas pode arrumar desculpa. Mas é sempre uma decisão moral. Por isso a ideia de virão a Deus aqueles que o irritaram. Então a ideia é de aqueles que provocaram a ele. Então há uma decisão de fazer algo. E não apenas um vitimismo. Isso aqui é muito importante. Porque às vezes você se coloca num vitimismo, né? Eu e você, quando a gente peca. Porque... Não, mas há uma intenção por trás. Então tem que ter cuidado com isso e saber disso. E aí no final diz mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel. A palavra descendência aqui é semente, de nascimento, tem a ver com nascer. E olha só, eu termino aqui a exposição do texto com o Salmo 87, eu vou ler para vocês. Diz assim, dentre os que me conhecem, e está falando de crentes, certo? Os que me conhecem, os que não conhecem são ímpios, os que conhecem são crentes. Dentre os que me conhecem, farei menção do Egito e da Babilônia. Eis a Filístia e Tiro com a Etiópia. Lá nasceram. A ideia de semente, de nascimento. Lá eles nasceram, mas são meus agora, me conhecem. E aí veja. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. Tá vendo, no Egito e na Etiópia e na Babilônia, nasceram ali os que me conhecem. E em Sião, tem gente que nasceu lá e me conhece. Então, quando a gente olha para o texto de Isaías aqui e diz assim, a semente de Israel, está falando tanto de israelitas quanto de gentios. Porque o Salmo 87 ajuda a entender que aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem em Deus, ainda que nasceram numa cidade pagã, numa nação pagã, eles passam a ser verdadeiro Israel de Deus. Semente de Deus. Então, no final do texto, esse Israel que aparece aqui é o Israel que é gentios e israelitas num povo só. Daí Deus diz, mas no Senhor será justificada toda a descendência, toda a semente de Israel, e nele se gloriará. A igreja, quando ela testemunha, quando ela vive de maneira, pela graça de Deus de maneira santa, ela faz com que outras pessoas nasçam também na fé. São sementes que a igreja, entre aspas, produz pelo poder de Deus. Então disso está falando o texto. Quando fala semente de Israel, está falando dos gentios também. Porque eles procedem da fé dos gentios. Lembra do que Paulo falou? Não é o verdadeiro israelita o que é nascido na carne, mas o que é da fé de Abraão. Qual que é a semente de Abraão? Quem é a verdadeira semente de Abraão? São os da fé e não os da carne. Paulo vai dizer isso.
Não vai? Ele vai falar. Não é o verdadeiro israelita o que é da carne, mas é o que é circuncidado no coração, que tem a fé de Abraão. Daí a semente de Israel aqui. Não é só Israel, o povo, etnia, mas é os povos, todos aqueles dentre os povos, melhor, que creram em Deus. Essa é a semente de Israel. Deu para entender isso aqui? Eu termino com conclusão e aplicação. O que nós aprendemos aqui nesse texto? Que Deus tem planos gloriosos, ainda que muitos de seus caminhos sejam misteriosos. Isso é verdade. Mas tem planos gloriosos. Mesmo que a gente não entenda muita coisa, Deus sabe o que está fazendo e o que Ele faz é glorioso. Segundo, que os planos de Deus são imutáveis, irmãos. Ele não troca de plano. Ele está cumprindo o que Ele falou, o que Ele prometeu. Aquilo que Ele prometeu, Ele fará. Terceiro, aprendemos também que a verdadeira marca do pertencer ao povo de Deus é a confissão que leva à adoração e submissão. Eu passei rápido aqui por causa do nosso tempo, mas olha só, no versículo de número 23 diz aí, no final do 23, diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. A ideia de língua é confissão. E jurará toda a língua, eu sou do Senhor. Confissão. Não é a profissão de fé? Você promete entregar sua vida a Deus? Prometo. Você promete observar os mandamentos do Senhor pela graça dele? Prometo. Toda a língua jurará por mim. É a conversão. E todo joelho se dobrará, é adoração e submissão. Qual que é a marca do verdadeiro crente? É etnia? É porque nasceu na igreja presbiteriana? É porque é batista? É porque é de filho de pastor? Não é. É se professa e se adora e obedece. Essa é a marca do povo de Deus. Está ali. Por mim toda a língua jurará e todo joelho se dobrará. Então esses são os que conhecem a Deus, os que pertencem a Deus. O Israel verdadeiro. Ok? Não é uma questão de etnia, não é questão só de denominação. É a questão de fé verdadeira que confessa e obedece. Nós aprendemos também que Deus está, por meio de Cristo, formando um só povo espiritual. A gente viu muito isso. Perguntas. Você crê que Deus sabe o que está fazendo? Legal. Então olha a segunda pergunta. Você descansa em saber que os planos de Deus para o seu povo serão todos cumpridos? Se você crê que Ele sabe o que está fazendo, você tem que descansar. Por que você não descansa? Você tem que descansar, ué. Você não crê que Ele sabe o que está fazendo? Então descansa. Ok? E por fim, você faz parte verdadeiramente desse único povo que Ele está formando? Como é que eu sei? Essa pergunta ajuda. Você confessou sua fé em Cristo em adoração e obediência, em submissão? É isso que você tem feito? Adorado a Cristo e obedecido a Ele? Se é isso que pela graça você tem feito, então você pertence a esse povo que Ele está criando. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.